Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês. Assim, eu queria ver com vocês sobre... Deixa eu ver se eu consigo botar essa apresentação. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar bom para vocês. Tem muita janela aberta, o computador está demorando, porque eu estava dando uma estudada justamente para fazer essa apresentação, tá? Mas eu queria chamar vocês para a gente conversar um pouco sobre a assistência ao parto, se necessária, se não é necessária, porque a gente recorre tanto a uma assistência ao parto. E aí, eu queria ver com vocês a apresentação desse slide aqui. Vamos ver se... Eu queria fazer uma comparação sobre concepção, né? O que é concepção? É quando o espermatozoide encontra o óvulo e aí vai se conceber uma vida ali, né? E isso vai acontecer, na maioria das vezes, na intimidade do casal, né? Somente entre o homem e a mulher, né? Sobre o processo natural da vida. Existe concepção natural? Existe, né? Mas é possível que exista a concepção assistida? É sim. Aí eu questiono você no seguinte ponto. É possível uma mulher engravidar por vias naturais, sem intervenções de terceiros, deixar que a natureza se preocupe com a situação, deixar que o espermatozoide cumpra a sua meta, que ele penetre o óvulo, que aquele ovo, o zigoto, né, caminhe das trompas até o útero, que o útero esteja em perfeitas condições para acomodar aquele ovo, para ocorrer a anidação, que é a fixação do ovo na parede do útero. Isso é possível que aconteça naturalmente? Sim, é possível. Mas é possível que algumas mulheres precisem de intervenção para que isso aconteça? Claro. É possível que o espermatozoide não tenha força para cumprir a sua meta. É possível que tendo força, chegue lá e não consiga penetrar na parede do óvulo. É possível que esse óvulo, dessa mulher específica, não seja para a criação da vida, e aí precise de um óvulo de uma outra pessoa para que isso aconteça. É possível que um médico precise ir lá introduzir um espermatozoide dentro de um óvulo. É possível que isso aconteça fora da mulher, né? Pega seleciona um espermatozoide, seleciona um óvulo, faz isso do lado de fora, congela, prepara a mulher para receber aquilo, prepara o útero através de hormônios artificiais. É para isso que a medicina está aí, não é isso? Mas são algumas mulheres ou é normal que isso aconteça sozinho, sem intervenção de pessoas, né? E aí a gente tem aqui dois grupos
né? O grupo da concepção natural e o grupo da concepção assistida. Os dois grupos se misturam e a maioria das mulheres vai procurar a assistência invasiva para gestar, ou seja, a maioria das concepções são essas aqui? Acredito que não, né? Isso aqui acontece na maioria das vezes, não é isso? A natureza funciona. O homem deixa a natureza funcionar. Vamos agora falar um pouquinho sobre parto. Existe o parto natural, aquele que a natureza se encarrega de acontecer, né? E algumas vezes esse parto ele acontece dentro do carro, indo para o hospital, ou na recepção do hospital, esperando atendimento. É o parto natural, que a natureza se encarrega, onde o homem não faz intervenção, né? E existe o parto assistido. Não existe? Não existe a concepção natural e assistida? Existe também o parto natural e existe o parto assistido. É possível... Eita, aqui não era engravidar, era parir. É possível parir por vias naturais sem intervenção? Sim, claro. Óbvio que é. Eu consegui isso. Muitas outras mulheres conseguem. A maioria das mulheres saudáveis conseguem, né? Agora, é possível que algumas mulheres precisem de intervenção para o parto? Sim, algumas sim. Agora me diga uma coisa, por que será que atualmente se mistura esses dois grupos, mulheres que vão parir, mistura os dois grupos, né? Porque fizeram a maioria das mulheres acreditarem que elas precisam necessariamente de uma assistência invasiva para parir. Porque a natureza não está funcionando. Mas não funcionou para conceber? Aí a natureza não está funcionando para parir, né? É uma coisa para a gente pensar. Se para a concepção o homem, na relação, ele não deixa que a medicina venha intervir, o homem que eu digo o patriarcado, né? Aquele conceito de que a mulher é submissa, né? Mulher submissa. Por que na concepção a gente não tem intervenção? Muitas vezes os homens nem querem, né? Nem querem que aconteça. Mas aí não são os homens que têm que querer. Quem concebe a vida é Deus. E aí ele toca lá e diz, aqui eu quero uma vida. Mas aí vai para o parto. Vai para o parto e Deus permite também que o parto aconteça de forma natural. Só que aí colocaram na cabeça da gente que a gente precisa de uma intervenção obrigatória. Desencorajaram as mulheres a acreditarem no seu próprio corpo, porque hoje o corpo não é mais da mulher, o corpo é de todo mundo, menos da própria mulher, né? O corpo é da nutricionista, o corpo é da endocrinologista, o corpo é do endocrinologista. As mulheres chegam para os consultórios e dizem, eu quero isso, me faça emagrecer, né? Ela chega para o me faça ter um bebê, me faça parir. Por quê? Foi colocado o quê na cabeça dessa mulher para que ela ache que isso é o normal, é o necessário. Então, veja, isso porque uma mulher precisou do parto assistido, né? Aconteciam alguns partos naturais em que
o bebê morria ou a mãe morria. Aí a medicina se desenvolveu, graças a Deus, né? E aí começou a salvar a vida de algumas mulheres, as que precisavam, né? Aí depois que o patriarcado entendeu que ele pode controlar a vida, né? O patriarcado conseguiu dar assistência a uma ou a minoria das mulheres, né? Depois que ele conseguiu, ele se encheu de poder. Ele disse: não, você precisa de mim. Eu sou necessário para você, né? E convenceu as mulheres que todos os partos precisavam dele, o super-herói, e que o corpo da mulher não tinha poder para nada, sabe? E aí eles montaram ou fabricaram uma verdade de totalidade, que é essa daqui, sobre o parto. A totalidade é de que a gente vai precisar ter bebê. Lugar de ter bebê é na maternidade. Lugar obrigatório. Oi, quer dizer que bebês que nascem nos carros não nascem? Nascem. Bebês que nascem nos lugares mais inconvenientes, eles não vão nascer? Eles nascem também, né? Se a mãe for saudável, se o bebê for saudável, se Deus disser, não, aqui eu quero que exista vida. Enfim. Mas o que foi que fizeram com as mulheres, né? Colocaram todas as mulheres na mesma caixa, né? E fragilizaram as suas emoções, tornaram-a dependentes, completamente dependentes, né? Do patriarcado em si, aquele que diz mulher submissa, mulher não pode, mulher precisa de um homem para defender, mulher precisa de qualquer pessoa, menos dela mesma, né? Mulher não é autossuficiente, né? E aí fizeram isso nesse aspecto também, na hora do parto, né? Porque na hora da concepção, a maioria das mulheres engravidam naturalmente. Porque a gente não está vendo, a gente nem quer que aconteça. A gente, o patriarcado, nem quer que aconteça, né? Porque algumas vezes aquela relação é fora de um casamento que não pode aparecer, não pode acontecer, mas aí, quando engravida, é aquela explosão, né? Na vida de um bocado de gente. Mas aí, quando é um parto que fragilizaram tanto a mulher, que aí tornaram ela dependente dessa situação, né? A gente vê a taxa altíssima de obstetras, né? Tem obstetras que chegam a 95% das assistências dele a parte cesariana. Quer dizer que essa lei se inverteu? A lei natural se inverteu? Essas mulheres todas necessitam mesmo da intervenção? Porque, graças a Deus, a cirurgia cesariana foi inventada, foi criada, foi desenvolvida, está salvando muita vida por aí. Mas será que não está sendo um exagero? Será que a gente não está exagerando na situação de usar a cirurgia para uma coisa que pode ser natural? Deixa eu fazer mais uma reflexão com vocês. Deixa eu tirar essa apresentação aqui. E aí, enquanto eu tento fazer tirar, né, a apresentação, eu queria fazer mais uma reflexão com vocês, né?
Aqui, ó. Colocaram todas as mulheres na mesma caixa e fragilizaram suas emoções, sabe? E aí tornaram-a dependente do patriarcado, né, em mais esse aspecto, e elas se deixaram conduzir. O erro foi esse, né? A gente foi indo. Também, como é que a gente pode não se deixar levar se foi um choque nas emoções? Mulheres em estado gestacional estão com as emoções à flor da pele. Mas ainda estão agoniadas, né? Agoniadas, porque já foi muito tempo de peso, né? De inchaço, de restrições, né? Ela geralmente já está mais irritada, já está sem querer conversar muito sobre isso. E chega alguém para fragilizar a emoção daquela pessoa, né? Ela tá certo, eu não quero nada de mal para o meu bebê, né? E o discurso é justamente isso, é de terrorismo, né? De fazer a mulher culpada por qualquer coisa que aconteceu ao bebê e começam a aterrorizar, né? Colocar cada vez mais dificuldade para um parto normal acontecer, né? Elas se deixaram tanto que existem homens que falam: eu já fiz 1000 partos, né? Quando o parto, ele é feminino, é da mulher, igual a menstruação. Você vai ao ginecologista homem, ele não diz: eu já fiz mulher, eu já menstruei várias vezes. Ele não fala isso. Por quê? A menstruação é um fenômeno do organismo feminino. Mas por quê? A gente deixa ele dizer: eu já fiz vários partos. E não ele dizer: eu já assisti algumas mulheres, já assisti várias mulheres, né, no parto. Porque ele tomou para ele, né, o milagre do parto. Ele sai como o principal protagonista depois do nascimento de um bebê, né? E a gente ainda fortalece isso. Doutor Fulaninho fez o meu parto. A gente entrega a ele o mérito que é da mulher. Não é isso? Antes da era industrial contemporânea, né, o nascimento era simplesmente um processo natural, antes de industrializarmos tudo na nossa vida, né? Assim como copular, engravidar, gestar, tudo isso era muito natural, né? Era somente parte do tecido social. E as parteiras sempre estiveram presentes em todas as sociedades. Hoje, a parteira ela é significado de obsoleta, né? Se você diz que existem parteiras, as pessoas já remetem o pensamento a uma era passada, quando é o natural, deveria ser, né? O parto e o nascimento era absolutamente uma coisa de mulheres, entre mulheres. Era um evento da mulher que ela confiava a uma outra mulher participar e lhe auxiliar. Como o parto é feminino, como uma mãe ensina a uma filhinha como é menstruar, como é colocar um absorvente, né? Geralmente, mulheres mais velhas que já tinham passado por aquele processo assistiam mulheres que estavam naquele processo de naquele processo natural do corpo dela, que era parir. Né? Agora, da era industrial contemporânea, de lá para cá, né, a gente teve muitas mudanças. O avanço tecnológico, graças a Deus, né? A entrada da figura do médico no cenário do parto, a gente permitiu que o médico entrasse entre a mulher e
a parteira. Não foi isso? A gente permitiu isso. A partir do momento que colocamos a mulher e o parto dentro do hospital, vem agregado o parto horizontal e a episiotomia. Por quê? Ele não é o que está mandando na situação? Você não procurou a ele, você não recorreu a ele para que aquilo acontecesse, então ele vai fazer do jeito dele, do jeito que ele estudou para salvar uma vida. Então, é o que ele sabe fazer, mesmo que a sua vida não esteja em risco. Mas aí, para ele, manter 2 vidas nas mãos é muito mais tranquilo. Pega logo a mulher, faz a episiotomia. Para quem não entende o que é episiotomia, é o corte na hora do canal vaginal, quando o bebezinho está saindo ou é para sair. Então, imagina um buraquinho desse tamanho, o corpo todo se amoldando para o bebezinho passar, vai passar, porque a vaquinha não precisa de ninguém perto, a cachorrinha não precisa de ninguém perto, a girafinha não precisa de ninguém perto. É só você esperar. Dar tempo à natureza. Vai passar, mas aí o avanço tecnológico permitiu que a pessoa que vai assistir ao parto entendesse que dar um cortezinho ali, naquela hora de passar, permite que o bebê passe rápido. Porque não é um parto assistido, tem que ser rápido. Porque ele não estudou como é que salva vidas em apuros? Em apuros. Mas aí, o médico que assiste 100% das pacientes dele e coloca 95% delas em risco, em necessidade de um parto cesariano, alguma coisa errada não está certa, né? Infelizmente. E o que leva a mulher a querer isso, a aceitar isso como normal? Falta de informação. Porque a gente se prepara para comprar um enxoval. A gente não se prepara para engravidar, a gente não se prepara para parir. A gente não se prepara para entender o que é parir no hospital, quais os riscos. Quais os riscos de parir em casa, ou num ambiente doméstico, ou num ambiente fora de um hospital, uma casa de parto, ou coisa do tipo. A gente não se prepara para isso. A gente se prepara para consumir o que o mercado tem para dar. Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que comprar é importante, né? Então, eu vou consumir o que o mercado tem para dar. Quantas vezes a gente já não deixou de dar importância aos ensinamentos dos mais velhos da família? Né? A gente pega esse mais velho e escanteia. Ele vira um pacote. Né? Quantos ensinamentos tem ali? Porque ele já passou por um monte de coisa, mas a gente não dá ouvido. Por quê? O auge é a fase adulta, né? O adulto, ele não tem paciência com o adolescente, porque ainda não sabe de nada, e não tem paciência com o idoso, porque ele já não sabe de nada. A falta de informação, ela leva a gente à cegueira. A gente não entende o que está fazendo, a gente vai fazendo porque as pessoas estão fazendo, né? E aí, o médico que tem a agenda dele superlotada, ele tem que dar conta de receber uma miséria do plano de saúde. Por isso ele precisa abarrotar os consultórios nas consultas. Não é vantajoso para ele desmarcar,
30 consultas de um dia para passar um dia inteiro assistindo uma mulher durante o trabalho de parto. Então, o que é que ele faz? Ele pega aquelas que estão quase maduras, aqueles bebês que estão quase maduros, junta todo mundo num dia que ele agenda aquilo, né? Coloca para fazer a cirurgia e aí ele recebe mais do plano de saúde, porque tem intervenção cirúrgica. Porque para o parto natural, para o parto normal, ele não vai fazer quase intervenção nenhuma. Qual é o checklist que ele vai passar para o plano de saúde e dizer que ele utilizou durante aquele parto? Então, ele vai receber menos. Veja que coisa, né? Ele vai receber menos por ter 2 vidas em suas mãos. Por quê? Qualquer coisa que acontecer ali que der errado, ele vai ser responsabilizado. Vai, mas uma gestante que passou 9 meses estudando o seu organismo e a saúde do bebê. O médico não tem condições de avaliar se ela é uma gestante de baixo risco? Claro que tem. Mas isso, falar sobre parto normal, isso foi só reflexão. Falar sobre parto normal vai ser no nosso próximo vídeo, tá? Até mais.